Boa noite. A gente vai explicar sobre o nosso trabalho de alimento de máquinas, que nesse caso foi escolhido o dimensionamento de um elevador de carga. O grupo é composto por mim, Rafael Augusto, o Vitor Paganini e o Vitor Rafael. Inicialmente, para iniciarmos o dimensionamento do nosso elevador de carga, a gente teve que escolher, foi determinado pelo professor, qual carga seria o nosso elevador. Nosso elevador ele foi determinado que teriam que suportar uma carga de 5 toneladas. Para iniciarmos o dimensionamento do nosso elevador, a gente tomou como alguns parâmetros, pois a gente estudou sobre os elevadores de carga, que primeiro a gente teve que definir, o nosso elevador de carga escolhido foi um elevador de carga de oficina, que teria que suportar 5 toneladas, portanto seria para pequeno porte de pequenos caminhões de pequeno porte ou diversos outros veículos. Inicialmente a gente escolheu que a nossa coluna teria que ter uma altura de 1,90 m e o tempo de elevação dela seria de 55 segundos. Bom, para inicialmente a gente determinou o dimensionamento do motor. Os primeiros dimensionamentos que fizemos foi do motor, utilizando os parâmetros iniciais, nós utilizamos os seguintes cálculos: energia potencial, calculando ela, a gente pegou a potência e com isso a gente escolheu um motor de convencional. Esse motor é o motor da WEG, modelo W22, que pode ser mostrado nessa imagem logo abaixo. E embaixo estão os parâmetros dele, como potência, número de polos, dentre outras informações. Em seguida, a gente dimensionou a coluna. Para isso, o dimensionamento da coluna, nós inicialmente escolhemos o material AISI 1020, onde a sua tensão de escoamento seria de 250 megapascal e o modo de elasticidade de 210 megapascal. Com isso, a gente realizou as seguintes contas, que seria a força aplicada por pilar, tensão normal, área, flambagem, inércia, e com esses parâmetros a gente dimensionou a nossa coluna. Pode ser mostrada por essa imagem. E os valores dela são que a base seria de 240 milímetros, a altura de 250 milímetros, a espessura seria 8 milímetros e a altura do pilar 2,5 m. Então, para o dimensionamento do fuso, a gente levou em consideração que alguns parâmetros já foram determinados devido a alguns trabalhos já no mercado que possui e outros também que possuíam na nossa realidade. Então, alguns parâmetros, como número de filetes por polegada, raio médio do colar, coeficiente de atrito, eles já foram determinados e eles foram utilizados posteriormente para poder fazer o cálculo para o dimensionamento desse dispositivo mecânico. Vale ressaltar que a ideia inicial era do nosso elevador de carga suportar 5 toneladas, porém, como nós dividimos ao meio simetricamente, cada fuso, assim, cada lado, irá suportar 2.500 quilos. Ou 2.500 kgf, que seria o peso em unidade de kgf, claro. Então, assim, a gente tem esses parâmetros de saída, como a rotação requerida para elevação, a potência para tal elevação, desculpa, e o torque de saída. Porém, o torque de saída necessário é muito maior do que o torque de entrada do motor. Para isso, então, foi necessário dimensionar uma redução. E com as contas que a gente já utilizou do fuso e com as contas que também possuía do motor, a gente determinou que essa redução, para aguentar tanto o torque de elevação, energia, tudo, era necessário de ser 1 para 16. E como analisamos o mercado, a gente escolheu essa redução comercial, como pode se observar na imagem. Agora a gente dimensionou o braço de cada um dos pilares. Para cada pilar, a gente determinou que seria dois braços. Portanto, cada braço ia ter que aguentar 1,25 toneladas. Com o espaço entre os pilares sendo de 2,5 metros, a gente adotou cada braço com aproximadamente 1 metro. E ele tem um limite angular de 45 graus. E por fim, a gente determinou que eles seriam de seção quadrada e maciços. Para isso, a gente utilizou o mesmo material usado anteriormente no pilar, que era o AIS 1020, e a gente calculou força, torque e tensão de cisalhamento para cada braço. Por meio da tensão de cisalhamento de cada braço,
a gente conseguiu sair com a seção de cada um dos lados do quadrado do braço. Com o cálculo mostrado aqui nessa imagem, nós temos que a seção quadrada é de 63 milímetros, chegando no modelo visual mostrado aqui. Depois disso, a gente começou a dimensionar os pinos. Mas antes da gente começar a dimensionar o pino, a gente chegou a uma determinada questão que seria como a gente ia conseguir ligar os braços ao fuso. E para isso, a gente acabou determinando fazendo um desenho 3D de um suporte que seria entre o fuso e o braço, que seria ligado pelo pino. Primeiramente, a gente decidiu fazer com um único pino. Para isso, a gente começou a calcular com o material CA60 para fazer o pino. Para ele, a gente a gente tem que aplicar a massa de 2,5 tonelada, porque são dois braços, né, que estão nele ali. Esse material ele tem uma tensão de escoamento de 600 megapascal e o pino ele tem 99 milímetros, porque a gente primeiro fez o desenho do suporte e com o desenho do suporte a gente determinou que ele ia ter 99 milímetros. Dessa forma, a gente chegou que o diâmetro do pino é igual a 66 milímetros, como é mostrado na conta aqui. Porém, a gente teve um problema aí, porque a seção do nosso braço é de 63 milímetros. E dessa fórmula, um pino de 66 milímetros ia ficar maior do que o próprio braço. Portanto, o desenho que a gente tinha feito anteriormente do suporte, que era para um pino, a gente teve que mudar e fazer agora um suporte para dois pinos. Dessa forma, fazendo com que o diâmetro do pino caísse para 33 milímetros. Dessa forma, quando a gente tem aqui o desenho do suporte superdimensionado, que a gente fez aqui entre o fuso e aqui entre os pinos para cada braço, e aqui a gente tem o desenho do pino. Concluindo, aqui tá a montagem do nosso elevador completo. Esse projeto apresenta um elevador automotivo robusto, seguro, eficiente, e ele com certeza foi projetado para 5 toneladas. A estrutura reforçada e os braços de apoio articulados garantem estabilidade e segurança, sendo uma ferramenta importante para oficinas que lidam com veículos de grande porte. O design foi pensado para durabilidade e facilidade de uso e contribuir com a produtividade da oficina. E como o objetivo do nosso grupo era fazer um projeto que fizesse um equipamento resistente, seguro e confiável, a gente conseguiu seguir os nossos parâmetros e fazer um bom elevador. Aqui está o desenho do nosso elevador, com as peças funcionais. Conseguimos mexê-las. Aqui nós temos o braço, o desenho do nosso braço, do nosso pilar, do nosso pino, do nosso fuso e o suporte do fuso pino. Muito obrigado pela atenção. Esse é o nosso trabalho.